O que acontece com uma família quando o pai decide ficar calado no momento em que mais deveria falar? A Bíblia responde essa pergunta com uma história real, narrada em Gênesis 34, que a maioria das igrejas nunca pregou do começo ao fim. Uma história que envolve uma violação, um silêncio, uma vingança, uma fuga e uma maldição que durou séculos. E tudo começou com uma única decisão errada de um pai. Não estou falando de um pai qualquer. Estou falando de um homem que lutou com um anjo a noite inteira. Um homem que viu a escada que chegava ao céu. Um homem que ouviu a voz de Deus mais de uma vez. Um homem que a própria Bíblia chama de Israel. E mesmo assim, quando violaram a sua única filha, ele ficou em silêncio. Gênesis 34, versículo 5 diz com todas as letras: Jacó soube o que havia acontecido com Dina, sua filha, e ficou calado. Ficou calado. 3 palavras que desencadearam 10 tragédias. 10 dominós que caíram um após o outro, destruindo sua família, marcando suas tribos. Mas antes de chegar a essas 10 tragédias, você precisa entender algo que quase ninguém menciona quando conta essa história. Porque o silêncio de Jacó não começou no dia em que Dina foi violada. Ele começou muito antes, em uma decisão que Deus nunca autorizou. Jacó não deveria estar em Siquém. Anos antes, Deus havia falado com ele de maneira clara. Em Gênesis 31:13, Deus disse: Eu sou o Deus de Betel. Levante-se, saia desta terra e volte à sua terra natal. E Jacó havia feito esse voto. Ele havia prometido que se voltasse em paz à casa de seu pai, então o Senhor seria o seu Deus, e aquela pedra seria a casa de Deus. E em vez de cumprir essa promessa e ir direto para Betel, Jacó desviou. Ele chegou à cidade de Siquém e acampou em frente à cidade. Ele comprou o terreno onde plantou suas tendas. Ele não passou por Siquém. Ele se instalou em Siquém. Comprou terra, fincou estacas, construiu vida em um lugar onde Deus nunca disse para ficar. E Siquém não era uma cidade qualquer. Era uma cidade poderosa, governada por um homem chamado Hamor, cujo nome em hebraico significa burro, título associado ao poder tribal. Seu filho se chamava Siquém, igual à cidade, e era o príncipe herdeiro de toda aquela região. Jacó era um nômade com sua família. Hamor e Siquém controlavam uma cidade murada, com soldados e alianças militares. Jacó não estava em posição de igualdade. Estava em desvantagem, e mesmo assim escolheu ficar. Ele plantou sua família no meio de uma cultura que não compartilhava seus valores. E sua única filha, Dina, estava crescendo ali. Dina tinha entre 13 e 15 anos quando tudo aconteceu. Gênesis 34:1 diz: Dina saiu para visitar as mulheres daquela terra. Saiu sozinha, sem proteção, para uma cidade cananeia. E quando Siquém a viu, ele a tomou, se deitou com ela e a violou. O texto hebraico usa 3 verbos consecutivos: tomar, deitar-se e humilhar. 3 verbos em sequência rápida, sem ambiguidade. Não houve consentimento. Foi um ato de violência sexual contra uma adolescente. E enquanto isso acontecia, seu pai estava em silêncio. Se esse início já está tocando algo dentro de você, curte esse vídeo para que essa história chegue a mais famílias que precisam ouvir. Porque depois da violação, o texto revela algo ainda mais perturbador. Dina não voltou para casa. Ela estava retida, sequestrada na casa de Siquém. Ela foi mantida como posse na casa do homem que a agrediu. E enquanto isso acontecia, Jacó ficou calado e esperou os filhos chegarem do campo. Quando os filhos de Jacó chegaram e souberam o que tinha acontecido com Dina, ficaram tomados de indignação e furor. Antes que Jacó dissesse uma palavra, chegou Hamor, o pai de Siquém, para negociar algo quase tão ofensivo quanto o crime. Meu filho Siquém está profundamente apaixonado por sua filha. Eu peço que a deem a ele por esposa. Em nenhum momento Hamor reconheceu o crime ou pediu perdão. Chegou como se propusesse apenas um negócio matrimonial. Siquém acrescentou: peçam o que quiserem como dote. Só me deem a moça por esposa, como se Dina fosse um objeto. Em toda essa negociação entre homens, ninguém perguntou o que Dina queria. Ela foi tratada como mera mercadoria. Os filhos de Jacó responderam com engano:
A palavra hebraica é mirmá, o mesmo termo usado quando Jacó enganou Esaú. Eles transformaram o sinal da aliança com Deus em uma armadilha. Só aceitariam se todos os homens de Siquém se circuncidassem. Parecia razoável, até piedoso, mas era uma estratégia de guerra usando o pacto sagrado como ferramenta de manipulação. Amor e Siquém aceitaram. Na porta da cidade, convenceram cada homem e adolescente a realizar o procedimento. Ao terceiro dia, no pico da inflamação e dor, os homens da cidade não conseguiam andar nem se defender. Simeão e Levi tomaram suas espadas e entraram na cidade sem resistência. Mataram todos os homens, incluindo Ramor e Siquém. Eles entraram com audácia, caminhando por ruas silenciosas de casa em casa, matando homens que não podiam se levantar. Tiraram Dina da casa de Siquém e foram embora. Um dos atos de crueldade mais calculados de Gênesis. Deus não ordenou isso. Simeão e Levi agiram sozinhos, guiados pela fúria, enquanto o pai continuava em silêncio. Os outros filhos de Jacó saquearam a cidade, levando animais, riquezas, mulheres e crianças como espólio de guerra. A primeira preocupação de Jacó foi sua reputação e segurança. Vocês me trouxeram problemas. Serei destruído com minha família. Simeão e Levi responderam secamente. Deveria ele tratar nossa irmã como prostituta? O capítulo termina em silêncio e sem reconciliação. Compartilha este vídeo. Essa história pode acordar pais que ainda têm tempo de agir antes que as consequências se tornem permanentes. Deus falou com Jacó. Levanta-te, sobe a Betel e faze-me ali um altar. Uma palavra de urgência e emergência. Jacó ordenou à família. Livrem-se dos deuses estrangeiros. Havia ídolos escondidos na família do homem chamado Israel. Eles entregaram deuses e brincos que eram amuletos religiosos. A família havia se assimilado espiritualmente à cultura de Siquém. Jacó enterrou esses ídolos debaixo do carvalho junto a Siquém. Sepultou os deuses falsos perto da cidade destruída. A família partiu rumo a Betel, mas o caminho da fuga ainda tinha seus próprios domínios por cair. Durante a fuga de Siquém para Betel, o texto registra uma morte que a maioria passa rápido. Versículo 8. Morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada aos pés de Betel, debaixo do carvalho. E chamaram aquele lugar Alon Bacute, que significa o carvalho do choro. Débora havia criado Rebeca, a avó de Jacó. Havia viajado com a família por décadas e morreu durante a fuga, no caminho que eles não deveriam ter precisado fazer se Jacó tivesse ido a Betel quando Deus mandou. O choro do primeiro funeral da fuga. Mas não seria o último. Logo depois, Gênesis 35 registra algo que parte o coração. Partiram de Betel, e quando ainda faltava um trecho para chegar a Efrata, Raquel entrou em trabalho de parto. O parto foi extremamente difícil. E ao expirar, pois morreu, ela chamou o filho de Benoni, filho da minha dor. Mas seu pai o chamou Benjamim, filho da mão direita. Raquel foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Raquel, a mulher que Jacó amou durante 14 anos antes de poder se casar com ela. A mulher por quem trabalhou 2 períodos de 7 anos. A mulher que havia dito, dá-me filhos, ou então morro. E morreu dando à luz. Ela não estava num acampamento preparado. Estava num caminho de terra, em fuga. Se Jacó tivesse obedecido a Deus e ido a Betel no tempo certo, Raquel teria dado à luz em segurança. Em vez disso, deu à luz e morreu num caminho de poeira. E a cadeia ainda não havia terminado. Imediatamente depois da morte de Raquel, versículo 22, registra algo que a maioria prefere não ler em voz alta. Enquanto Israel habitava naquela terra, Ruben foi e se deitou com Bila, a concubina de seu pai. E Israel ficou sabendo. Ruben, o primogênito, o que deveria ser o pilar da família. E a reação de Jacó foi o silêncio. O texto masorético deixa um espaço em branco. Um silêncio escrito no rolo que fala mais alto do que qualquer palavra. Jacob não confrontou Ruben. Não o repreendeu. Não fez nada visível. O mesmo padrão de passividade se repetiu.
mas ele guardou tudo dentro. E quando finalmente falou, décadas depois, as palavras foram devastadoras. Jacob tinha 147 anos. Reuniu os 12 filhos para dar as bênçãos finais. E o que saiu não eram apenas bênçãos. Para Ruben disse: Ruben, tu és o meu primogênito, o mais excelente em dignidade e em poder. Instável como a água, não serás o mais excelente, porque subiste ao leito de teu pai e o profanaste. A tribo de Ruben nunca produziu um juiz, um profeta, um rei. Foi perdendo influência até praticamente desaparecer. Para Simeão e Levi, Jacó disse: Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumentos de violência. Maldito seja o seu furor, que foi feroz, e a sua ira, que foi cruel. Eu os dividirei e os dispersarei. Jacó não maldiz as pessoas, maldiz o furor. Uma fúria que cresceu em silêncio porque o pai não disse uma palavra. A tribo de Simeão desapareceu como entidade independente. A tribo de Levi não recebeu território. Foram dispersos como sacerdotes. Deus tomou essa dispersão e a redirecionou. Há redenção nessa história, mas a redenção não apagou a consequência. Se os 3 primeiros caíram, quem ficou como herdeiro da bênção? O 4º filho, Judá. Judá não era um modelo de virtude, mas tornou-se o receptor da bênção messiânica. Jacó profetizou: Não se afastará o cetro de Judá até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. De Judá nasceria Davi. De Davi viria a linhagem que chegaria até Jesus de Nazaré. Deus opera dentro do caos humano e redireciona a história mesmo quando os homens a despedaçam. Dina. Em toda essa história, a voz dela nunca aparece. Dina não diz uma única palavra. Ninguém perguntou como ela se sentia. Ninguém disse: te ouço. E isso acontece hoje. Se você já foi essa pessoa e a que ninguém escutou, precisa ouvir isso agora. Deus te vê. Deus registrou o nome de Dina. Seu nome em hebraico vem de Din, que significa julgamento, justiça. A pergunta é o que você está fazendo agora. Jacob teve a chance de proteger sua família e escolheu Siquém. Instruir não é só ensinar com palavras, é estar presente. É dizer não quando o mundo diz sim. O pai da parábola do filho pródigo correu. Não ficou sentado. Essa é a diferença. Não espera que seja tarde demais. Se inscreve no canal e ativa o sininho para mais conteúdos transformadores. Deixa um amém nos comentários se essa mensagem te tocou. Fala quando Deus mandar você falar. Vá para Betel.